Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Esse mês em que o mundo inteiro fala de rosa, de outubro rosa, de autocuidado, de saúde da mulher, nós também vamos estar dedicando um espaço especial aqui do UnaCast para trazer uma história emocionante que está sendo também uma luta e uma renovação. Está comigo aqui a Catiane, que vai contar um pouco sobre como está sendo o processo de cura do câncer de mama. Seja bem-vinda, Catiane. Para nós um prazer estar recebendo você aqui. Uma alegria você ter aceito compartilhar sobre esse momento, sobre o tratamento, sobre a descoberta e todas as fases que envolvem esse processo delicado, mas também, como você já disse, de muito aprendizado na vida. Que você se sinta à vontade para estar se apresentando, para que as pessoas possam estar também te conhecendo e logo mais nós seguimos então na nossa conversa também de uma forma leve e tranquila para que seja gostoso de nos acompanhar. Eu que agradeço, Simone, por ter me recebido aqui para então contar minha história. Então eu me chamo Catiane Seconetti, eu sou podóloga aqui em Ipura do Oeste. Eu tenho 28 anos, 29, completei 29 semana passada. E eu fui diagnosticada então com câncer de mama ductal invasivo triplo negativo. Então agora fazem estou no 3º mês de tratamento agora contra o câncer. É tudo muito rápido, né, Catiane, como a gente vinha comentando há pouco. Essa sua descoberta, então a partir do momento também que você teve uma desconfiança, procura do médico, diagnóstico, tudo muito rápido. Então, o que esse processo trouxe de sentimentos para a Cátia? Foi bem chocante. Como eu senti, eu logo fui atrás investigar, mas meu mundo desabou, né? Eu acredito que o mundo de qualquer pessoa que descobre o câncer desaba, mas eu sabia que existe um tratamento. Eu estava firme, eu desde o início sempre confiante que eu vou me curar, né? Então eu sei do processo, é um processo difícil, complicado, mas desde o início sempre com fé que ia dar certo, vai dar certo. E essa energia positiva e essa certeza de que é uma etapa que você vai passar por isso e vai vencer, ela tem feito também o diferencial nesse processo. Então, você quer nos contar um pouco mais, Cati, como tem sido também o acolhimento dos profissionais da saúde? O que para você, mãe, esposa, filha, irmã, está sendo importante do convívio, da ajuda dos familiares nesse processo? Eu não posso me queixar em momento algum de atendimento. O SUS em si, quando muitas pessoas pensam, não é algo bom, mas é muito bom. As enfermeiras, meninas lá da área da oncologia, elas são maravilhosas. Elas estão ali o tempo todo, enquanto está fazendo a quimio, o tempo todo tentando te colocar para cima, palavras positivas. Elas nem chegam a tocar no assunto da doença. Elas diversas conversas que tem ali, então menos a doença em si que elas têm com nós, é diversão. A família, eles foram essencial. No início ali eu quase tive que dar um apoio para eles, porque parece que quem está passando pela doença acaba sendo mais forte do que os familiares, parece que o mundo deles desaba muito mais do que o nosso. Então eu tive que, principalmente meus pais sentiram muito. Hoje eu sei, eu estou na posição deles, eu sei que se a minha filha tivesse algo, meu mundo ia cair. Então eu tive que dar o apoio para eles e falou, não, vamos lá gente, eu estou com a doença, vai ficar tudo bem, e eu preciso de vocês, a Giovana, minha filha, precisa de vocês, então eles precisam estar bem para eu ficar bem também. Então a família ficou muito triste, abalada, mas agora também está todo mundo vendo que está indo tudo bem e está tudo certo. Esses processos da quimioterapia, eles são divididos em fase também, né, Kátia? Então, qual é a fase que você está agora e das reações que você teve? Quais são os momentos assim que mais te marcam e que mais você percebe também que precisa ter
um cuidado mais especial em determinados dias? Então, o meu tratamento ele é separado em 2 ciclos. O ciclo das químios vermelhas, que foram 4 ciclos de químio vermelha, que foram a cada 2 semanas. Nas químios vermelhas, eu tive muito mal-estar, passei mal, eu assim... dos sintomas que eram previstos, eu só não tive febre alta e desidratação. O resto eu tive todos, eu passei muito mal mesmo, assim, de levar 7 dias para me recuperar. Então, a quimio vermelha era a cada 2 semanas, então eu levava 7 dias para me recuperar, daí tinha 7 dias de folga e mais uma quimio vermelha. Então, ali pesou muito, eu ficava muito fraca, não conseguia, eu não reagia. Eu me esforçava para fazer alguma coisa e, tipo, estava empurrando uma pedra, mas parecia um paredão de pedra, que o corpo não correspondia. Então, eu passei muito mal mesmo. E agora eu estou no segundo ciclo, na segunda etapa, então, que são das químios brancas, que são 12 químios brancas. É uma por semana, sem intervalo. Como o meu câncer ele é um câncer muito agressivo, que cresce rápido e se espalha rápido, então a gente não faz folga, né, intervalo nesse. Então, a cada 7 dias eu tô lá fazendo a quimio branca. Nessa, já era visto que eu teria sono e dor no corpo. Então, o sono em si tá vindo pesado, tipo, o dia inteiro sentindo sono. O bom é que eu tô trabalhando, agora continuo trabalhando. Então, acaba que distrai, né? Eu ocupo o meu tempo trabalhando e fazendo as coisas, então acaba que o sono fica de lado. E as dores no corpo em si são mais específicas para mim, que são na ponta dos dedos. Estou tendo então sinais nas unhas, que também é normal, e muita dor na sola dos pés. Então é isso que mais agora está me pegando. Mas em comparação à quimio vermelha, tá super tranquilo de suportar isso, bem tranquilo. Kati, você falou que você percebeu o sinal e que, então, o tipo de câncer que te acometeu é um câncer muito agressivo. Uhum. Que mensagem você deixaria nesse mês que é o Outubro Rosa sobre o olhar para o corpo, o sentir o corpo? É muito importante fazer o toque, que todo mundo fala, né? É muito importante. Mas eu também já vejo muitas pessoas, muitas mulheres que no toque não sentem. Às vezes é um nódulo tão pequenininho, no tamanho de um grão de arroz, e não sente. Então, além do toque, eu diria, faz um ultrassom. Se não quer fazer, que o ideal da maioria seria a cada 6 meses, né, fazer um acompanhamento, mas vai pelo menos uma vez no ano, faz um ultrassom, vai num ginecologista. É importante, né? A questão do toque nem sempre vai aparecer. O meu apareceu, era grande, então não tinha como não notar. Mas realmente tem gente que é tão pequenininho que não sente e deixa por aquilo. E quando vê, vai investigar e é algo que poderia já ter sido revertido antes, né? E uma outra coisa que é um momento muito marcante nessa fase de luta e que começa com o tratamento, com a quimioterapia, é a transformação visual, principalmente quando a gente fala de tantos inúmeros sinais que o corpo ele acaba apresentando, mas a queda do cabelo, né? E depois então optar por raspar para não passar por todo esse processo. Kátia, o que isso significa para a pessoa? Eu logo falei que quando fosse começar a cair os fios de cabelo, eu já queria raspar. Por não ter mais esse sofrimento de tipo, tu já tá ali enfrentando uma doença e tu ter que ainda lidar com aquele cabelo caindo. Falei, na hora que raspar, eu vou tirar, na hora que começar a cair, já vou raspar e não quero sofrer com isso também. Então foi bem... eu fiz a minha primeira quimio, deu 12 dias, eu já comecei a sentir na escova de cabelo, 12 dias depois da primeira quimio. Quando eu fiz a segunda quimio, eu sabia que eu ia passar mal. Então, a primeira foi muito forte para mim, então eu já sabia como ia ser. Eu falei, não, vou raspar. Então, quando eu voltei da quimio, eu olhei para meu marido e disse, arruma um horário em algum lugar, vamos raspar. Aí eu já raspei.
Na hora, ali foi triste, chorei muito, levei a Giovana junto comigo para ela não ter esse baque, mas como eu conversei muito com ela já antes de começar as químios, eu já tinha explicado como ia ser, que a mamãe ia perder o cabelo e tudo mais. Então ela olhou para mim, tá bonita mamãe, isso aí. Então foi super tranquilo assim em relação com ela. Mas eu sim, fiquei muito triste, chorei, mas depois que saí lá da cadeira com a cabeça raspada, a gente já saiu dando risada e tá tudo certo. Hoje, então, quando eu me olho, tem vezes que eu penso, tô sem cabelo, tá estranho, mas eu aceitei. Eu aceitei que é o processo, eu aceitei que é a cura. E quando a gente coloca isso na cabeça, né, no psicológico da gente, então é melhor, é mais fácil de encarar quando a gente aceita esse processo. Claro que tem muitas pessoas que não conseguem se ver sem cabelo, mas quem tem medo, quem tá com esse receio, nossa, eu vou ficar sem cabelo, só aceita que vai crescer e todo mundo fala que cresce mais lindo, tô na esperança que vai crescer mais bonito ainda. Kátia, você falou também que continua, né, fazendo as tuas atividades, trabalhando na medida do possível, os atendimentos, e lá no início você citou que você é podóloga. Você quer nos contar um pouquinho mais sobre essa transformação também da Kátia manicure e pedicure, que a maioria das pessoas conhecia aqui em Iporã, sim, e hoje para essa profissão, então, como podóloga, como que funciona o teu atendimento? Então, eu comecei a trabalhar no mundo das unhas em 2010, então fazem 15 anos atrás. Eu sempre tive o desejo de trabalhar na área da saúde, mas por condições financeiras não consegui, né, fazer uma faculdade quando eu terminei o ensino médio. Mas naquela época, eu vendo os meus ex-colegas pegando o ônibus para ir para a faculdade, aquilo me doía para mim, né, eu ficava feliz por eles, mas me doía de não poder estar indo também. Então eu botei na minha cabeça que eu ia continuar no mundo da unha ali trabalhando e que um dia eu iria fazer podologia. Não imaginava que seria um mundo, tinha um leque tão grande, né, no atendimento, mas botei ali na minha cabeça. Então eu trabalhei durante anos no salão, né, eu acho que tinha 15 para 16 anos na época. Nesse meio tempo trabalhei como tatinha, trabalhei como faxineira, aí decidi ir para Porto Alegre, trabalhar lá em Porto Alegre no salão de beleza. Nesse meio tempo eu já não fazia mais unha, tava só, né, trabalhando em casas. Fui para Porto Alegre, larguei tudo, fui para lá, né, no Duvidoso, fazer unha, fui trabalhar de recepcionista e por fim acabei como manicure lá também. Quando voltei para trabalhar num salão de beleza de novo, mas decidi abrir o meu espaço, já aquilo, trabalhar para alguém já não era mais para mim, eu vi o que eu podia crescer, né? Então, fiquei 7 anos com a minha empresa, né, trabalhando como manicure, e decidi trabalhar fazer então o curso de podologia, consegui começar. Então, o curso de podologia começou 4 dias depois que a Giovana nasceu. Então hoje fazem 4 anos e pouquinho que eu trabalho na área da podologia. Agora estou exclusivo na podologia, só com isso. E o que faz a podóloga? Então, a podóloga ela trata todas as doenças dos membros inferiores. Então hoje eu estava entrando num investimento maior de atendimento, que seria tratamento de feridas, é um leque bem grande. Mas por conta da doença eu tive que dar uma pausa e ficar no mais tradicional agora, então que é unhas encravadas, unhas com fungos, micose de pele, remoção de verrugas eu faço também. O que mais? Fissuras, que aqui na nossa região também é uma procura bem grande. Então todas as doenças relacionadas aos pés eu consigo tratar. E aí você transformou, então, também a essência do teu atendimento, que antes era apenas o embelezamento, digamos, né, das unhas, em um cuidado também. Sim, com certeza. Eu via o quanto era sofrido. As minhas clientes chegavam até mim com uma unha encravada e não conseguiam resolver. Iam para o médico, às vezes até piorava a situação, ou mexia em casa e piorava mais ainda.
Então, esse sim foi um dos maiores fatores. Além de eu gostar desse cuidado com as pessoas na área da saúde, então assim, eu sentia muito que faltava isso na nossa região, aqui na nossa cidade principalmente. Eu tenho pacientes que vêm de outras cidades até Iporã para eu poder atender. Então, estava faltando e eu também gostava dessa área. E aí você falou também que o teu curso, então, de podologia, ele começou com a Giovana ainda recém-nascida, né? Um bebê. Quais que foram os desafios e a motivação, Kátia, então, para estar se deslocando para fazer o curso, porque ele tinha as partes presenciais também, né? E ao mesmo tempo aquela motivação de querer concluir, né? De querer fazer. Então no início eu fiquei de casa, né, ali nos primeiros meses, depois a Giovana ia comigo. Então era difícil porque no início no início da maternidade nada entra na cabeça, é a criança que tá ali, então foi bem complicado. Eu tive muita ajuda do Darley, meu marido. Então, esse início foi mais tranquilo porque eu estava de casa, então eu conseguia fazer de casa as atividades e tudo mais. Mas depois eu ia para Pato Branco com ela. Então, era amamentar na sala, se ela não estava bem, eu tinha às vezes que deixar da aula para então dar atenção para ela, por mais que o Darley estava lá sempre comigo até os 10 meses, eles me acompanharam, até os 10 meses dela eles me acompanharam. Então, foi bem desafiador, porque era tudo, era um turbilhão. Mas o que me motivava é que eu sempre tive uma independência financeira em tudo. Então, eu queria crescer mais. Então, era isso que eu pensava. E daí, então, agora eu tinha uma filha. Então, era o que mais me motivava naquele momento era a Giovana. Então, eu vou dar o exemplo para ela. Até assim, dela acompanhar, era maravilhoso, porque ela era o xodó da turma. Então, eu digo que ela deveria ter ganhado um certificado também, porque ela fez todas as aulas praticamente comigo ali. Kátia, a gente falando também da Giovana nesse momento de fragilidade, né, devido à doença, o que você como mãe sente em relação ao cuidado dela contigo? Ela percebe também que você está numa fase diferente e transforma isso em amorosidade, em contatos diferentes. Como você está sentindo isso? A Giovana, de início, quando a gente não sabia ainda o que era, ela se mostrou muito revoltada. Até porque, imagina ali, o pai e a mãe dela não falavam direito, a gente não podia conversar junto com ela porque, né, não sabia o que estava acontecendo. Então ela começou a dar sinais de estresse. Então, mas eu sentei, quando a gente descobriu, eu conversei com ela, expliquei o que era. Para ela é um bichinho no tite da mamãe. Então, e expliquei também que o cabelo ia cair, que era normal. Depois dessa conversa, ela entendeu muito bem sobre isso. Então, ela sempre fala, mamãe, porque como eu tinha dor, ela falava, parou de doer? Daí eu falava, não, ainda não. Mas mamãe, ninguém vai tirar esse bichinho. Então, essa parte estava sendo difícil. Mas depois que fiz a primeira quimio, então já parei de sentir dor. Então, ela entendeu que aquilo estava ajudando. Então, a questão do cabelo foi super tranquila, ela entendeu. Agora que eu não tenho mais dor, que então eu consigo já pegar ela no colo, essas coisas. Então, para ela, no entender dela, a mãe já está bem, né? Então, a mãe já está curada. Então, a conversa nesse momento foi muito essencial. E ela é muito carinhosa, né? Ela abraça, ela beija, ela diz, mamãe, eu te amo, toda hora. Então, ela quer esse cuidado. Teve momentos de madrugada que ela acordava e ela me abraçava e beijava e falava, mamãe, vai ficar tudo bem, nós vamos cuidar de você. Isso sempre foi muito maravilhoso. Então ter ela também ajudando nessa parte do emocional, de estar ali cuidando de mim de certa forma, do jeitinho dela, também ajuda bastante. Kátia, para encerrar, eu gostaria que você deixasse de uma forma livre, né, da tua vontade também, uma mensagem para as pessoas, não especificadamente para as mulheres, para as pessoas que estão, assim como você, passando por um momento delicado de saúde, que precisa de um pouco mais de atenção consigo.
O que você quiser falar. Eu sempre digo e a gente sempre bate na tecla que o diagnóstico precoce sempre é essencial, né? Então, qualquer doença que for, não só o câncer, mas diagnosticado precocemente, o resultado é diferente. E focar no tratamento é muito bom, tem que acreditar na cura. O que eu gostaria de ressaltar é a rede de apoio. A rede de apoio precisa ser a fortaleza de quem está passando por essas doenças. Ela precisa ser o equilíbrio, precisa ser a força, tem que estar ali te motivando. Então, e ter o cuidado, vai, acompanha, tá passando por processos difíceis, tudo bem, vai passar, tem que aceitar o processo. Aceitar o processo que fica muito mais leve. Kátia, muito obrigada. Acho que para todos nós é emocionante, né, escutar, acompanhar. Você desde o início expôs, né, nas tuas redes sociais também a descoberta, como seria o tratamento, e isso inspira muito também as outras pessoas. A gente sempre fala aqui no NaCast que as coisas boas, elas também precisam ser compartilhadas. A doença é uma coisa ruim, né? Ela é uma coisa ruim que te acometeu, mas a coisa boa é o que ela está transformando em você, né? Então, mesmo que seja por um processo que não é fácil e que a gente não deseja, né, que aconteça, mas que ele te leve a um sucesso, que o sucesso nesse momento é a cura. Eu acho que é o nosso desejo aqui enquanto pessoas que estão aqui nesse momento. Agradecer também você que nos acompanhou, dizer que se inspirem no recadinho da Kati, se olhem, se toquem e se cuidem. Agradecer ao Luan pelo apoio na gravação sempre dos episódios, o Luan, que é da Comunique-se, a Edilene da Ata Criativa, que também está aqui fazendo a parte de bastidores, toda a questão de gestão das mídias sociais. Agradecer a Laranja Flor, que faz então a decoração do nosso ambiente para a gravação, e a JN Estofados, responsável então pelos estofados da nossa sala de recepções. Acompanhe este e os demais episódios no nosso perfil do Instagram e também lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, até a próxima!